Dois blocos A e B de massas MA igual a 6 kg e MB igual a 8 kg são abandonados de uma certa altura, encostados um no outro, como mostra a figura. Despreze a resistência do A e adote a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule a aceleração do conjunto. E letra B, calcule o módulo da força que o bloco B exerce sobre o bloco A. E aí, pessoal? Como é que a gente faz para calcular a aceleração do conjunto? E como é que nós fazemos para calcular a força que o bloco B exerce sobre o bloco A? Primeira coisa, né? Primeira coisa que você tem que prestar atenção é que ele fala o seguinte, ó. Os corpos foram abandonados de uma certa altura. Se ele pede para você desprezar a resistência do A, isso aqui nós já estudamos, né? Se eles são abandonados de uma certa altura e eu desprezo a resistência do A, eles vão cair exclusivamente com a aceleração da gravidade, né? Então, corpos abandonados em queda livre caem sob a ação exclusiva da aceleração da gravidade. Então, eu nem preciso perder tempo com essa letra A. Eu nem preciso perder tempo com essa letra A. Beleza? Até porque se você quisesse perder tempo aqui, né? Você vai acabar descobrindo que a aceleração vai ser G. Mas se eles são abandonados de uma certa altura e eu desprezo a resistência do A, já de cara, eles estão caindo em queda livre e caem com a mesma aceleração. Se eles estão caindo em queda livre com a mesma aceleração, só pode ser a aceleração da gravidade, né? Então, nessa letra A aceleração de queda dos corpos é a própria aceleração da gravidade. Beleza? 10 metros por segundo ao quadrado. Como é que eu faço para calcular a força que o bloco B exerce sobre o corpo A? A força que o bloco B exerce sobre o bloco A é a mesma força que o bloco A exerce sobre o bloco B. Mas já de cara, eu vou adiantar para vocês o seguinte, ó. Se o bloco A e o bloco B eles estão caindo em queda livre, se eles caem com a aceleração da gravidade, a força que um corpo exerce sobre o outro tem que ser zero, né? Para corpos em queda livre, se eles estão caindo com a mesma aceleração e a aceleração é da gravidade, a força que um corpo exerce sobre o outro tem que ser zero. Então, nas contas que a gente for fazer aqui, essa força que o corpo A exerce sobre o corpo B, ela vai ter que dar zero. Tanto a força que o corpo B exerce sobre A, tanto como a força que o bloco A exerce sobre B. Para isso, né, para a gente provar isso aqui, vamos separar os corpos, ó, né? Vamos separar os corpos. Como é que ficaria isso aqui? Vamos lá, letra B. Vou colocar aqui o bloco B. Tá aqui o bloco B. E vou colocar aqui embaixo o bloco A. E aí você coloca todas as forças que atuam sobre os dois corpos. Ou que você acha que tem, né? Já que ele está pedindo a força que o bloco B exerce sobre o bloco A, vamos colocar, né? Então vou começar aqui pelo bloco B, pode ser? No bloco B tem uma força que puxa ele para baixo. No bloco B tem a força que a terra puxa ele para baixo. Seria o peso de B. Aí o bloco B empurra o bloco A para baixo. Então teria aqui no bloco A, ó, a força que o bloco B exerce sobre o bloco A. Mas se o corpo B empurra o corpo A para baixo, por reação, o corpo A empurra B para cima, né? Então se o bloco B empurra o corpo A para baixo, por reação, o corpo A
vai empurrar o bloco B para cima. Então, teria aqui para cima, ó, a força que A exerce em B. Beleza? E no bloco A, existe uma força que puxa ele para baixo aqui, ó. Que é o próprio peso de A. Tranquilão? Pronto. Essas seriam as forças que atuam sobre A e B. No bloco B, a força peso que puxa ele para baixo e a força que A empurra ele para cima. No bloco A, a força que a Terra puxa ele para baixo, que é a força peso, e a força que B empurra ele para baixo, né? Lembrando que os dois caem em queda livre, e se eles caem em queda livre, eles caem com a aceleração da gravidade, né? Então a aceleração de B é para baixo e é igual a G. A aceleração de A é para baixo, também igual a G, beleza? Se você for escrever a segunda lei de Newton para os corpos A e B, como é que ficaria? Escreva. Tá vendo? Se eu for escrever a segunda lei de Newton para o corpo B, como é que ficaria? Ó, a aceleração é para baixo. Se a aceleração é para baixo, a força resultante é para baixo. Então, essa força que está para baixo ganha dessa força que está para cima, né? Então, ficaria peso de B que está para baixo menos a força FAB que está para cima igual a massa de B vezes a aceleração, né? Quanto é que vale o peso de B? Lembra que força-peso é massa vezes gravidade. Então, ficaria massa de B vezes G menos FAB igual a massa de B vezes a aceleração. Mas tá vendo? A aceleração do corpo B é a própria gravidade, ó. Então aqui seria G. Concorda que quando eu passar esse mg para o outro lado, ele passa subtraindo? Então vai ficar mb vezes G menos mb vezes G. Quando eu fizer mb vezes G menos mb vezes G, isso vai dar zero, ó. Então significa dizer que a força que o corpo A exerce em B é zero. A força que o corpo A exerce sobre o corpo B é zero. Se você não tiver convencido, escreva a equação do corpo A. Escreva a segunda lei para o corpo A. Tá vendo como é que fica a segunda lei para o corpo A? Eu tenho uma força que puxa ele para baixo e uma força que empurra ele para baixo. Essas duas forças têm o mesmo sentido, ó. Então, se a força resultante é para baixo e essas duas forças têm o mesmo sentido, eu vou somar, né? Então, fica força-peso de A mais a força que B exerce em A igual a massa de A vezes a aceleração. Força-peso de A, massa vezes gravidade, MA vezes G, mais a força que B exerce em A igual a massa de A, só que a aceleração com que um corpo A cai é a aceleração da gravidade, ó. Então fica MA vezes G. Quando eu pegar esse MA vezes G que passar para o outro lado, ele passa subtraindo, ó. Então vai cancelar aqui, né? Ou seja, a força que B aplica em A também vai ser igual a zero. Beleza? Então, conclusão. Quando corpos eles caem com a aceleração da gravidade, mesmo que teoricamente dê a entender que eles estão apoiados, mas se eles estão caindo em queda livre, a força de contato entre eles é zero, tá? Então, quando dois ou mais corpos parecem estar justapostos, mas eles caem com a aceleração da gravidade, ou seja, eles caem em queda livre, a força de contato entre eles vai ser igual a zero. E eu espero que vocês lembrem dessa questão 13. Eu espero que vocês lembrem dessa questão 13 quando nós formos tratar de elevadores em queda livre, tá? Então, corpos em queda livre, mesmo apoiados, ou mesmo parecendo estarem apoiados um sobre o outro, se eles caem com a aceleração da gravidade, a força entre eles de contato é zero. Então, eu provei que a força que A exerce em B é zero
e a força que B exerce em A também é zero, né? Beleza? Até porque se a força que A exerce em B é zero, não teria força que B exerce em A, né? Porque teoricamente aí seria um par de ação e reação. Tranquilo? Então se liga nesse tipo de questão que as contas, se você está ligado aí e você está aberto, você está esperto, esse tipo de conta a gente só faz uma vez, né? Esse tipo de conta aqui a gente só faz uma vez, beleza? Viu outra situação que eu tenho dois ou mais corpos justapostos caindo com a aceleração da gravidade, a aceleração de queda 10 metros por segundo para todo mundo, e a força entre os corpos, a força de contato, zero. Não tem força de contato, beleza? Vamos lá para a questão A14. A figura representa um automóvel A rebocando um trailer B em uma estrada plana e horizontal. A massa do automóvel e a massa do trailer são respectivamente iguais. 1.500 kg para o automóvel e 500 kg para o trailer. Inicialmente o conjunto parte do repouso, atingindo a velocidade de 90 km por hora em 20 segundos, desprezando-se os efeitos da força de resistência do ar sobre o veículo e o reboque. Em relação à situação descrita, assinale as proposições corretas. 01. Não havendo nenhuma força que se oponha ao movimento do trailer, o automóvel não necessita fazer nenhuma força adicional para acelerá-lo. Tá falso, né, gente? Quando ele fala que não tem nenhuma força que se opõe ao movimento, não vai ter força de atrito, nem força de resistência do ar. Mas se eu quiser fazer com que esse trailer entre em movimento, eu preciso aplicar uma força, né? Só existe aceleração se existe força resultante. E ele está dizendo nessa afirmação 01 que eu não preciso de nenhuma força adicional para acelerar o trailer. Aí está falso, né? Só existe a aceleração se existe força resultante. Falso. Afirmativa 02. Até atingir a velocidade de 90 km por hora, o automóvel e o seu reboque terão percorrido 250 metros. Aí é uma questão de cinemática, né? Ele partiu do repouso, parte do repouso, velocidade inicial é igual a quanto? 0. E atinge 90 km por hora em 20 segundos. Lembra que 90 km por hora corresponde a 25 metros por segundo, né? Então vamos para a afirmativa 02. Como é que eu faço a afirmativa 02 se eu não tenho uma aceleração? Velocidade média. Delta S sobre delta T igual a V mais V0 sobre 2. Tranquilo? Ficaria delta S, Taveira não sabe, mas o tempo aqui ele deu, ó. Ele partiu de 0 a 90 em 20 segundos. Velocidade inicial, 25. Velocidade inicial, 0. Isso tudo sobre 2, perfeito? Se você fizer aqui a simplificação, ó, eu divido 20 por 2, aqui fica 1 e aqui fica 10. Quando você fizer 10 vezes 25, 250 metros. Bateu, né? Então, nos 20 segundos aí, o deslocamento foi de 250 metros. E aí tá verdadeiro, ó, tá? A afirmativa 02 está correta. O trailer exerce uma força de 625 newtons sobre o automóvel. Vamos fazer isso já já. A força resultante sobre o conjunto é igual a 2.500 newtons. Vamos fazer isso já já. A intensidade da força transmitida ao trailer é a mesma da força resultante sobre o conjunto.
Vamos fazer isso já já. A aceleração do conjunto é igual a 1,25 metros por segundo ao quadrado. Vamos fazer isso agora, né? Já que é uma questão de cinemática. Ó, 32. Como é que eu faço, Taveira, para calcular a aceleração? Taveira, a aceleração, ΔV sobre ΔT, né? Ele partiu do repouso e atingiu 90 km por hora, ou seja, variou sua velocidade 25 metros por segundo. Em quanto tempo, Taveira? Em 20 segundos. Beleza? Se você pegar 25 e dividir por 20, a aceleração vai dar quanto aqui? 1,25 metros por segundo ao quadrado. Né? A aceleração aqui vai me dar 1,25 metros por segundo ao quadrado. Então, a afirmativa 32 está correta, né? A afirmativa 32 está correta. E já me ajuda a responder essas outras perguntas aí de cima, que eu preciso da aceleração, né? 64. A força que o automóvel faz sobre o trailer não pode ter a mesma intensidade que o trailer faz sobre o automóvel, porque neste caso o sistema permaneceria em repouso. Galera, a força que o trailer faz sobre o automóvel e a força que o automóvel faz sobre o trailer, isso é um par de ação e reação. Todo par de ação e reação apresenta a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. E lembra, par de ação e reação não se equilibram, pois atuam em corpos diferentes. Ele quer que você entenda que a força que o automóvel faz no trailer, se for igual à força que o trailer faz no automóvel, elas são iguais, vai ficar zero. Não, porque essas forças atuam em corpos diferentes. Terceira lei de Newton. Essa afirmativa 64 está falsa. Beleza? Par de ação e reação, mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos. Atuam em corpos diferentes, portanto, não se equilibram. Beleza? Então, só com uma leitura rápida, né? A1 está fora, A2 verdadeira, 32 verdadeira, 64 falso. Então, vamos analisar A4, A8 e A16, né? Beleza? Então, vamos lá. Para fazer isso, essa é a parte de dinâmica que entra aqui, né? Vamos aqui separar o trailer do carro. E vamos colocar as forças. Beleza, pessoal? O trailer é o corpo B. O trailer é o corpo B. O carro aqui é o corpo A, beleza? O carro é o corpo A. A força que vai fazer o carro entrar em movimento é a força motora, tá? Então eu vou representar a força motora como sendo uma força F para a direita, ó, tá? Aí através desse cabo aqui, o automóvel puxa o trailer para a direita. Eu vou chamar essa força aqui de força de tração. E por reação, o trailer puxa o carro para a esquerda, ó. Tá bom? Como o movimento aqui é na horizontal, a força peso do trailer para baixo igual a normal do trailer para cima, a força peso do automóvel para baixo igual a força peso do automóvel, igual a força normal do automóvel para cima. Não vou desenhar aqui, ó, tá? Então essas são as forças que atuam sobre o carro, a força motora que puxa ele para a direita, né? E a força de tração para a esquerda, e a força de tração que puxa o trailer para a direita, tranquilo? O que é que você faz agora? Tá vendo? Ele quer saber a força que o trailer, que o automóvel exerce sobre o trailer. Vamos fazer aqui, ó, né? Se eu pegar o corpo B, que é o trailer, tá? A única força atuando sobre o corpo B, que faz ele acelerar, sim. Lembrando que a aceleração, tanto do trailer como do carro, é para a direita, né? Então ficaria como? Tá vendo? Se eu quero calcular essa tração que atua sobre o corpo B,
essa tração vai ser o quê? Massa de B vezes a aceleração. Beleza? Se eu quero calcular ela por aqui, ó, pelo corpo A, como é que ficaria? Uma força para a direita e uma força para a esquerda subtrai, né? F menos T igual a massa de A vezes A. Tranquilo? Então, se eu quiser calcular a força de tração, é só você fazer aqui a substituição. Tranquilo? Se eu voltar aqui só para ver, ó, a massa do trailer, 500 kg, e a massa do automóvel, 1.500 kg. Vamos para cá? Para calcular a tração, a massa do trailer, 500 kg, e a aceleração, 1,25, né? Se eu usar aqui esses dois zeros, seria a mesma coisa que 5 vezes 125, né? E se eu faço 5 vezes 125, isso aqui me daria 625 newtons, ó. Então, a força que o automóvel puxa o trailer, 625 newtons, tá? Se você faz a mesma coisa no corpo A, né? Se você faz a mesma coisa no corpo A, na verdade, a gente precisaria dessa força F aqui, ó. Ele não falou sobre essa força motora, né? Beleza? Mas se você sabe que a tração é 625 newtons, ele poderia perguntar para você quanto vale essa força motora aqui, tá? Mas se a gente retorna lá para a nossa questão, essa afirmativa 4 está correta, né? O trailer exerce uma força de 625 newtons sobre o automóvel. Correto. Porque se o automóvel puxa o trailer com 625, o trailer também vai puxar o automóvel com 625. Então, esse 0,4 está correto. Olha 8. A força resultante sobre o conjunto. Tá vendo? Como é que eu faço para calcular a força resultante sobre o conjunto? A força resultante sobre o conjunto, nós vamos considerar o trailer e o carro como sendo o quê? Uma coisa só, né? Se eu considero o trailer e o carro como sendo uma coisa só, a massa total aqui seria de quanto? 2.000 kg, né? 1.500 do carro, mais 500 kg do trailer. Então, se eu quero a força resultante, pela segunda lei de Newton, a força resultante é o quê? Massa total vezes a aceleração. Então, a força resultante sobre o conjunto seria 2.000 kg vezes 1,25, que seria a nossa aceleração, né? Se você pega dois zeros emprestados do 2.000, isso seria 20 vezes 125, né? E se você fizer 20 vezes 125, isso aqui vai me dar quanto? 2.500 newtons, né? Me daria 2.500 newtons. Logo, a força resultante sobre o conjunto seria 2.500 newtons. E aí, se você volta para cá, essa afirmativa 08 está correta, né? Então, só para ficar organizado aqui, ó. Isso que eu fiz aqui foi para a afirmativa 04. Isso que eu fiz aqui foi para a afirmativa 08, né? Então, a força resultante sobre o conjunto, 2.500 newtons, está correto. Beleza? Aí ele fala assim, ó. A intensidade da força transmitida ao trailer é a mesma da força resultante sobre o conjunto. Ó, gente, a intensidade transmitida ao trailer, a intensidade da força transmitida ao trailer é de 625 newtons. A intensidade da força resultante sobre o conjunto, 2.500 newtons. Tá falso. Agora, se eu perguntasse a você assim, a intensidade da força transmitida ao trailer é a mesma intensidade da força resultante que atua sobre o trailer, aí tá verdadeiro. Porque a única força que atua sobre o trailer é a força de tração. Então, essa força de tração é a própria força resultante que atua sobre o trailer. Mas ele está falando que a força transmitida ao trailer, que é essa força de 625 newtons,
é igual à força resultante do conjunto. Falso, né? Então, essa afirmativa 16, ela está falsa, tá? Então, nessa questão 14, só estariam corretas a afirmativa 02, 04, 08 e a afirmativa 32. Tranquilo? Então, mais uma questão aí que envolve cinemática, né? Que envolve cinemática e dinâmica, perfeito? Essa foi a questão 14. Alguma dúvida aqui, gente? Tranquilo? Se tiver, pode falar. Alguma dúvida aqui? É mais uma questão trabalhosa do que difícil, né? Ela é grandona porque ela é questão de somatório, né? Para vocês, hoje não cai questão de somatório, graças a Deus, né? Esse tipo de questão, muita gente não gostava, porque se você errasse uma, você errava o resto todo, né? Que era questão de somatório, tem que colocar no gabarito. Se errasse uma, filho, o resto já era, né? Mas é bom para você treinar cada tópico desse aí, cada afirmativa dessa, cada proposição é como se fosse uma questão diferente, né? Então esse tipo de questão é muito bom para você treinar, beleza? Vamos para a questão 15. Na questão 15 ele fala o seguinte: no sistema representado na figura, o fio e a polia são ideais, a massa do bloco A 9 kg e a tração no fio tem módulo 36 newtons. Supondo a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando do atrito, calcule o módulo da aceleração do bloco A e a massa do bloco B. Tá? Gente, se liga, ó. Perceba que o bloco A e o bloco B estão unidos, estão ligados por um fio, né? Logo, o bloco A e o bloco B representam o mesmo sistema, tá? Então, a aceleração do bloco A e a aceleração do bloco B são iguais, ó. Tanto faz ele pedir a aceleração do bloco A, a aceleração do bloco B ou a aceleração do conjunto, né? Porque se você colocar as forças, como é que ficariam as forças nessa questão? Gente, o principal de todas as questões que envolvem leis de Newton é você saber colocar as forças. Quais são as forças que atuam no sistema? Coloca aqui. Tá vendo? Tem uma força que puxa o bloco B para baixo. Que força é essa? É a força peso. Quanto vale o peso de B? Massa vezes gravidade, né? Tá vendo? Quanto vale a massa de B? A massa de B, ele não deu, né? É pergunta. Então, isso aqui a gente não sabe. Então, a massa de B não sei. Então, não sei o peso de B. Mas o peso puxa o bloco B para baixo. E tem um fio aqui. Tem um fio aqui que puxa o bloco B para cima, ó. Força em fio é força de tração. Então, tem uma força de tração aqui que puxa o bloco B para cima. Pelo fio, essa força de tração puxa o bloco A para a esquerda, para a direita, ó. Tá? Fora essa força de tração, no bloco A, teria o peso de A para baixo e a normal de A para cima. Mas como o plano é horizontal, normal igual peso. Morreu. Só são essas as forças do nosso sistema, ó. Tá? Beleza? Então, se você olhar só para o corpo A, tá vendo? Olhando só para o corpo A, quantas forças fazem o corpo A acelerar? Ora, apenas a força de tração. Com certeza o corpo A ele vem para a direita, né? Porque se não tem atrito, qualquer força aplicada sobre o corpo A faz ele entrar em movimento. E a força que atua sobre o corpo A é a força de tração. Então, para você responder essa letra A, como é que ficaria? Tá vendo? Se eu olhar só para o corpo A, eu sei que a força de tração é a própria força resultante. Então, a força de tração que puxa o corpo A é igual a massa de A vezes a aceleração. Ele disse que a tração corresponde a 36 newtons, a massa de A 9 kg, eu consigo calcular a aceleração, né? Conclusão, a aceleração seria 36 sobre 9, né? E se eu pegar 36 e dividir por 9, eu descubro que a aceleração do sistema aqui, 4 metros por segundo ao quadrado.
Mas se o bloco A vai para a direita com aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, o bloco B também cai com aceleração de quanto? 4 metros por segundo ao quadrado. Eles estão ligados pelo mesmo fio. Então, se o bloco A vem para a direita com aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, o bloco B cai com aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. E aí dá para você achar a massa do bloco B. É só você montar a equação para o bloco B. Paveirão, qual seria a equação para o bloco B? Se você olhar para o bloco B, qual seria a equação para o bloco B? Quantas forças atuam no bloco B? 2 forças. A força peso para baixo e a tração para cima. Quem é que ganha? Peso ou tração? Ganha quem apontar no mesmo sentido da aceleração. Se a aceleração está para baixo, a força peso é maior que a força de tração. Quando eu tenho 2 forças com a mesma direção em sentidos opostos, eu faço o quê? Subtraio. Então eu posso escrever que no corpo B, a força resultante é o peso menos a tração. E pela segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. O peso de B seria massa vezes gravidade, que é 10. A tração, a questão falou que vale 36 newtons. Par de ação e reação, é o mesmo fio, é a mesma tração. A massa de B nós não sabemos, mas a aceleração que o corpo B cai, 4 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Então fica 10 mB menos 4 mB. E o 36 passa positivo lá para o lado direito, ó, né? 10 mB menos 4 mB me dá 6 mB igual a 36, ó, né? Então a massa de B seria 36 dividido por 6. Conclusão, a massa de B igual a 6 kg, tá? Então a massa do corpo B igual a 6 kg. Tranquilo? Então tá aí a questão A15, né? Nós descobrimos a aceleração e descobrimos aí a massa do corpo B, tá? Se você quisesse descobrir, por exemplo, se eu perguntasse a você assim, ó, qual é a força resultante que atua sobre o conjunto? Qual é a força resultante que atua sobre o conjunto? Quando eu falo conjunto, é como se você considerasse que a massa de A e a massa de B fosse um corpo só. Cuidado aqui agora, viu? Qual é a força resultante que atua sobre o conjunto? Se eu fosse dizer para você, ó, a força resultante que atua sobre o conjunto é o peso de B. Por que tá vendo o peso de B? Olha só, se eu considero o corpo A e o corpo B como sendo um corpo só, eu ficaria com isso aqui, ó. Se eu considero o corpo A e o corpo B como se eles fossem um corpo só, eu ficaria com isso aqui, ó. Beleza? Então, se eu considero o corpo A e o corpo B como sendo um corpo só, essas forças de tração aqui dentro não existem, ó, né? Se eu considero o corpo A e o corpo B como se fosse um corpo só, essa força de tração aqui não existe, né? Então, se eu perguntasse para você assim, ó, qual seria a força resultante que atua sobre o conjunto? Aí a força resultante seria a massa total vezes a aceleração. Que seria, Taveira, a massa total, né? A massa total seria a massa de A, que é quanto? 9 kg, mais a massa de B, que é quanto? 6 kg. Então ficaria 9 mais 6 vezes a aceleração, que foi quanto? 4. Quanto é 9 mais 6? 15. Quanto é 15 vezes 4? 60 newtons. E você percebe que, se eu considero o corpo A e o corpo B como sendo um corpo só, quem puxa eles aqui, ó, é o peso de B. Que é quanto? 60 newtons, né?
Então, se eu considerasse o corpo A e o corpo B como sendo um corpo só, a força resultante que puxa esse corpo aqui é a própria força peso de B, ó. Seria 60 newtons, tá? Então é só para vocês se ligando nesses detalhezinhos aqui da dinâmica, ó, tá? Nessa questão aí, a força resultante que puxa o conjunto, quem está puxando o conjunto é o corpo que está pendurado, ó. Quem faz o sistema entrar em movimento é o corpo que está pendurado. Quem é que está pendurado? É o corpo B. Então a força resultante do conjunto é o próprio peso de B. Tranquilo? Beleza? Vamos aqui para a questão 16. Na questão 16, ele fala assim: no sistema esquematizado na figura, os blocos A e B têm massas respectivamente iguais a 8 kg e 12 kg. Os blocos estão presos às extremidades de um fio ideal, F, que passa por uma polia também ideal, que, por sua vez, está suspensa por um cabo C, de massa desprezível, presa ao teto. Sendo a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, calcule o módulo da aceleração de cada bloco. Letra B, a força de tração no fio. Letra C, o módulo da força exercida pelo fio F sobre a polia. E letra D, o módulo da tração no cabo C. E é o que eu falo para vocês. O segredo de qualquer questão de dinâmica é você colocar as forças, tá certo? É você colocar as forças, beleza? Se liga. Quais são as forças que atuam no meu sistema? Primeiro eu vou olhar só para os blocos A e B. Depois, galera, eu olho para a roldana, tá bom? Então se liga. Primeiro, tu acha que o corpo A vai subir ou vai descer? Quem é que sobe, quem é que desce? O corpo A ou o corpo B? Ó, tá vendo? Se a massa de B fosse igual à massa de A, ele estaria em repouso. Aquele que tiver a massa maior vai descer. O que tiver a massa menor vai subir, né? Quem tem a massa menor? O corpo A, 8 kg. Quem tem a massa maior? O corpo B, 12 kg. Então aqui, ó, com certeza o B vai descer, o B desce, e com certeza o A sobe. Beleza? Então a aceleração de B está para baixo, a aceleração de A está para cima, mas tem a mesma intensidade, porque é o mesmo sistema, tá? Se eu considerar esses corpos como sendo um corpo só, se liga agora. Ó. Se eu considerar o corpo A e o corpo B como sendo um corpo só, concorda comigo? Tem uma força que puxa B aqui para baixo. Vai ficar apertado aqui, ó. Não vai dar. Deixa eu botar aqui que é melhor. Pronto, vou passar para cá. Ó, se eu considerar o corpo A e o corpo B como se fosse um corpo só, beleza? Tem uma força que puxa o bloco B para baixo, que é o seu peso. E tem uma força que puxa A para baixo, que é o seu peso, né? Mas eu sei que o bloco B desce e eu sei que o bloco A sobe. Tá vendo por que o bloco B desce e o bloco A sobe? Porque o peso de B é maior que o peso de A, né? Porque o peso de B é maior que o peso de A. Então, como é que eu faço para considerar os dois corpos como sendo um corpo só? Se eu considerar o corpo A e o corpo B como se eles fossem um corpo só, é como se eu tivesse o peso de B puxando para um lado e o peso de A puxando para o outro. Concorda? É como se o peso de B estivesse puxando, por exemplo, para a esquerda e o peso de A estivesse puxando para a direita, ó. Beleza? Então essas forças aqui, apesar de estarem no mesmo sentido, elas se atrapalham. Porque o peso de B está para baixo e o corpo B quer descer.
O corpo A quer subir, mas o peso de A está para baixo. O peso de A está atrapalhando, né? Então, se eu fosse considerar o corpo A e B como sendo um corpo só, como é que ficaria a minha força resultante? Ficaria assim, ó. Força resultante é igual a massa total vezes a aceleração. Quem é a força resultante? É a força peso de B, que quer fazer o sistema entrar em movimento, mas o peso de A está atrapalhando. Então fica peso de B menos o peso de A igual a massa total. Quem seria a massa total? É a soma do conjunto vezes a aceleração. Então, peso de B menos peso de A igual a massa total vezes a aceleração. Beleza? Isso se eu considerasse o sistema como se fosse um corpo só. Se você tem dificuldade para visualizar isso aqui, não tem problema. Deixa aqui guardado. Se você entendeu, tá ótimo. Tá vendo? Eu não estou conseguindo entender. O que é que tu vai fazer? Vai fazer os bloquinhos separados. Faça os bloquinhos separados, ó. Não considere o corpo A nem o corpo B como se fosse um corpo só. Então, você sabe que no corpo B tem uma força que puxa ele aqui para cima, que é a força de tração. Tem fio, né? Você sabe que no corpo A tem uma força que puxa ele aqui para cima, que é a força de tração. No corpo B e no corpo A, só atuam essas duas forças. No corpo B e no corpo A, só atuam essas duas forças. Mas se eu for escrever a equação para o corpo B, tá vendo? Quem seria a equação para o corpo B? Tá vendo? No corpo B tem duas forças, uma para baixo e uma para cima. Mas eu sei que a aceleração de B é para baixo, quem é que ganha? A força peso, né? A força P de B é maior que a tração. Então, no corpo B fica como? Peso de B menos tração igual a massa de B vezes a aceleração. Tá vendo? E no corpo A? No corpo A só atua duas forças. Mas o corpo A vai subir, né? Se o corpo A vai subir, quem é que ganha? Tração ou o peso de A? Ora, se o corpo A vai subir, a tração é maior que o peso de A. Como é que fica aqui para o corpo A? Tração menos o peso de A, que é a força resultante, é igual a massa de A vezes a aceleração. A aceleração é a mesma, tá, gente? Porque é o mesmo sistema. Soma essas duas equações. Quando eu fizer menos T mais T, dá zero, ó. Menos T mais T dá zero, porque a tração aqui é um par de ação e reação. Tá no mesmo fio, é a mesma tração. Quando eu fizer menos T mais T dá zero. Vai sobrar quem? Peso de B menos o peso de A. Aqui as duas massas estão multiplicando a mesma aceleração. Então fica MA mais MB vezes A. Aqui, ó. A equação geral. Isso que eu fiz aqui em cima é igual a isso que eu fiz aqui embaixo, ó, tá? É a mesma coisa para você achar a aceleração. De boa? Para você achar a aceleração. Agora é só você correr pro abraço, né? Tá vendo quanto vale a massa de B? A massa de B vale 12 kg. Então, o peso de B vale quanto? 120 newtons. M vezes G. Tá vendo a massa de A? Vale 8 kg, né? Beleza. Então, o peso de A vale quanto? 80 newtons. Então, para responder a letra A, como é que ficaria? 120 menos 80 igual a soma das massas 8 mais 12 vezes A. 120 menos 80, tá vendo? Dá 40. Dividido por quanto? Dividido por 20. Isso é a nossa aceleração. Conclusão, a aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. A aceleração do sistema 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Essa é a letra A, né? Pediu a aceleração. Tá vendo quanto vale o módulo da força de tração?
E aí, galera, se você já achou as equações para o corpo A e para o corpo B, que eu fiz aqui, ó, tanto faz você calcular a tração pelo corpo B ou calcular a tração pelo corpo A. Vai dar a mesma coisa, porque é um par de ação e reação. Eu vou escolher pelo corpo A. Então, se eu escolher aqui o corpo A, se fizer pelo B não tem problema. Corpo A, tração, menos o peso de A, igual a massa de A, vezes a aceleração. Então, fica tração, menos o peso de A, 80. A massa de A, 8. A aceleração, 2. Então, a tração vai ser igual a 16 mais 80. Conclusão, a tração igual a 96 newtons. Então, a força de tração no fio, 96 newtons, tá bom? Então, eu descobri a aceleração do conjunto e descobri a tração no fio. Essas são as perguntas mais tradicionais numa questão, por exemplo, com polia, tá? Agora, vamos para a letra C e para a letra D. Ele quer um módulo da força exercida pelo fio sobre a polia e o módulo da tração no cabo C. Eu vou fazer isso aqui, ó, tá? Essa letra C e a letra D eu vou fazer aqui na frente para ficar melhor. Deixa eu apagar aqui. Olha só. Você concorda que na polia, se você olhar só para a polia, é como se eu tivesse dois fios, ó. Aqui tá a polia, beleza? Então, se eu olhar só para a polia, é como se eu tivesse dois fios puxando ela para baixo, ó. Então, tem uma tração aqui que puxa essa polia para baixo e tem uma tração aqui que puxa essa polia para baixo, ó. Então, se você olhar para a polia, tem duas trações para baixo e uma tração que puxa ela aqui para cima, ó. Que é exatamente a tração que eu vou chamar de TC. Beleza? Então, se você for responder a letra C, o que é que ele pergunta? Qual é o módulo da força exercida pelo fio sobre a polia? Ó, o que o fio exerce sobre a polia são duas trações para baixo, ó. Essa tração para baixo da direita e essa tração para baixo da esquerda. Então, na polia, vou colocar assim, ó. A tração exercida pelo fio é 2 vezes T, né? Ou seja, 2 vezes 96, né? Quem descobriu que a tração no fio é 96 newtons? Então, a tração na polia seria 2 vezes 96. Então, a tração que o fio exerce sobre a polia seria uma tração de 192 newtons, né? A tração que o fio exerce na polia seria uma tração de 192 newtons. Essa tração da esquerda, mais essa tração da direita. E quanto vale a tração TC? Ora, gente, você concorda que essa polia está presa no teto? Se a polia está presa no teto, ela está em repouso, ó. E se a polia está em repouso, ela se encontra numa situação de equilíbrio. Então, essa força que puxa ela para cima é igual à força que puxa ela para baixo, né? Então, a tração no cabo é igual à tração que o fio exerce sobre a polia. Então, a tração no cabo TC seria igual a 192 newtons, tá? Então, a tração no cabo TC seria igual a 192 newtons, tá bom? Então, tá aí para vocês essa questão A16, tranquilo? Alguma dúvida aqui, gente? Alguma bronca aqui, galera? Nessa questão 16? Questão bacana, tá? E vai ter questões como essa para vocês resolverem também, tá bom? Então tá aí a questão 16, feita aí para vocês. Se tiver alguma dúvida, vocês falam, tá bom? Alguma bronca aqui? Tranquilão? Vamos agora para a saideira, né? Passou um pouco aí das 6 horas, ó. Mas vamos fazer a saideira para a gente concluir tudo aqui, ó, né? Eita, teria a 17 e a 18. Tá? Vamos fazer a 17. E eu vou deixar
essa 18 para vocês, tá bom? Beleza? Vamos fazer aqui pelo menos a 17, que vai ser mais ou menos a mesma ideia, ó, tá? No sistema representado na figura, os blocos A, B e C têm massas respectivamente iguais a 4, 3 e 13 kg. O fio e a polia são ideais. E o bloco A está apenas encostado no bloco B. Sabendo que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando o atrito, calcule os módulos da aceleração do bloco C, da tração no fio e da força que o bloco A exerce sobre o bloco B. A força que o bloco A exerce sobre o bloco B. Galera, não tem mistério. Não tem mistério. O segredo é você colocar todas as forças que atuam sobre o sistema. Para calcular a aceleração, se eu tenho a massa dos 3 blocos, eu vou considerar como se todo mundo fosse um corpo só. Esse é o segredo. Para calcular o resto, aí nós vamos ter que colocar todas as forças. Mas entenda que se uma questão chega para mim e pede para calcular a aceleração do sistema, porque a aceleração do bloco C, a aceleração do bloco A e a aceleração do bloco B vai ser a mesma coisa, porque é o mesmo sistema. Ó. Então você considera todo mundo como se fosse um corpo só. Então vou chegar aqui, ó, vou considerar o corpo A, o corpo B e o corpo C como se fosse um corpo só. E vou perguntar a vocês, quem é que faz esse sistema entrar em movimento? Quem faz o sistema entrar em movimento é o corpo que está pendurado. Ó. Quem faz o sistema entrar em movimento é o corpo que está pendurado. Quem é que está pendurado aqui? É o bloco C. Eu já mostrei isso para vocês na outra questão. Então a força resultante aqui para esse sistema é o peso de C. Que vai ser quanto? 130 newtons. Porque força-peso é massa vezes gravidade. Então, se eu quero calcular a aceleração, o que eu faço? Tá vendo? Eu sei que a força resultante é a massa total vezes a aceleração. Quem é a força resultante? É os 130 newtons. Ó. A massa total é a massa de A mais a massa de B mais a massa de C. Isso tudo vezes A, beleza? Então vai ficar 130 dividido por quanto? 20, né? Igual a A. Conclusão, a aceleração dos blocos, do sistema todo, de A, de B e de C, é igual a quanto? Ora, tá vendo? 130 por 20 é 13 por 2. 6,5 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração dos blocos, 6,5 metros por segundo ao quadrado. A letra A já foi. Beleza? A letra A já foi. E aí, para você calcular a tração e calcular a força que B exerce sobre A, ou A exerce sobre B, aí você tem que separar os blocos e tem que colocar as forças. Com a aceleração e com as massas, já faz tudo já, ó, tá? Como é que você faria aqui? Ó, tá vendo? Eu vou olhar só para o bloco C. O bloco C dá para trabalhar aqui só com ele, ó. Quais são as forças que atuam no bloco C? O peso de C, que puxa ele para baixo, que eu já sei que vale quanto? 130. Tem a força de tração, que puxa aqui, ó, o C para cima, beleza? E só tem essas duas forças aqui em C. E eu sei que o corpo C vai descer, ó. A única possibilidade para o corpo C é descer, tá? Então, para calcular a força de tração, eu só olho para o bloco C. Então, se tá vendo olhar só para o corpo C, como é que fica? A força que está para baixo ganha da força que está para cima. Então, fica peso de C menos tração igual a massa de C vezes quem? Aceleração. Quanto vale o peso de C, Taveira? 130. Menos a tração, a massa de C, 13 kg. E a aceleração, 6,5. Só ajeitar aqui, tá? A aceleração, 6,5. Só para ficar bonitinho aqui. Beleza?
Pronto, aí você vai resolver isso aí, ó. Você vai resolver isso aqui. Quando você fizer 13... Pronto, quando você fizer 13 vezes 6,5... E aí, para não perder tempo, eu vou fazer aqui bem rapidão, ó. 13 vezes 6,5, isso vai me dar 84,5. 13 vezes 6,5, isso vai me dar 84,5, beleza? Então, vou passar a tração para o lado direito e vou passar 84,5 para o lado esquerdo, ó. Então, fica 130 menos 84,5 igual a tração. E se você fizer 130 menos 84,5, isso vai me dar 45,5. 45,5 newtons. Então, a força de tração no fio, 45,5. Beleza? Pronto, tá aí a letra B. E a letra C, ele pergunta quanto é a força que o bloco A exerce sobre o bloco B, né? Quando fala a força A que o bloco A exerce sobre o bloco B. Se você olhar só para o bloco B, vou puxar ele aqui, ó. Se você olhar só para o bloco B, tá aqui o bloco B. Quais são as forças que atuam sobre o bloco B? Tem a força peso, que puxa B para baixo. Tem a normal, que empurra B para cima. Como o plano é horizontal, normal igual ao peso de B, tá fora. Quem empurra o bloco B para a direita, quem faz o bloco B se deslocar para a direita com aceleração, é o corpo A. Então, a força que A exerce em B, a força que o bloco A exerce no bloco B, é o que faz ele para a direita, ó. A única força resultante que atua no bloco B é a força que A faz em B. E como é que eu faço para achar essa força? Ó, tá vendo? Se a única força que atua no bloco B é a força que A faz em B, ela é a própria força resultante. Então, a força que A exerce em B é a massa de B vezes a aceleração. Né? Quanto vale a massa de B? A massa de B corresponde a 3 kg, ó. A massa de B corresponde a 3 kg. E a aceleração? 6,5. Conclusão, a força que A exerce em B, 3 vezes 6,5, né? Que vai dar quanto isso aqui? Vai dar 19,5 newtons. Então não tem segredo, ó. Se você souber colocar as forças e você souber fazer tudo direitinho, não tem segredo. Achou a aceleração e você sabe as massas, você faz tudo, ó. E eu nem precisei colocar as forças no bloco A. Eu nem precisei colocar as forças que atuam no bloco A. Porque a tração eu já sei, né? Se a tração no bloco C é 45,5, a tração no bloco A também vai ser 45,5. Se a força que A exerce em B é 19,5 newtons, a força que B exerce em A também vai ser 19,5 newtons. Beleza, galera? Alguma dúvida aqui, gente? Tranquilo?